Eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito especial que faz parte de um crossover de terror. São 31 canais fazendo vídeos em 31 dias, ou seja, um mês inteiro cheio de terror, cheio de vídeos com temas de terror. E a cada dia um vídeo novo. Esse é o segundo crossover que eu participo, o primeiro foi sobre o Batman, eu vou deixar aqui o card também pra vocês relembrarem o vídeo que eu fiz sobre o Batman. Você deve ter vindo, se você já tá acompanhando esse crossover, do canal Yatalog, onde ele falou sobre filmes bizarros de terror. E se você não foi conferir ainda, então não deixe de conferir. Hoje eu vou falar sobre o terror de Mary Lambert. Lambert foi diretora dos filmes Cemitério Maldito 1 e 2. Então, eu vou falar um pouco sobre ela e um pouco sobre esses dois filmes. Agora, quem é Mary Lambert? Mary Lambert, na época, desse filme, ela era uma requisitada diretora de videoclipes. Ela dirigiu clipes da Madonna, como, por exemplo, Like a Virgin e Material Girl. Então, além de Madonna, Janet Jackson, várias outras pessoas, várias outras bandas, que ela dirigia o vídeo pra eles, o videoclipe. Mas em 87 também ela já tinha dirigido um filme chamado Marcas da Paixão, que é tipo um suspense. Originalmente quem ia dirigir Cemitério Maldito seria George Romero, que é um diretor assim super importante, fez adaptações ali também do Stephen King, mas acabou não dando certo. A Mary Lambert estava na sala de edição, fazendo a edição de um dos videoclipes da Madonna, quando ela recebeu a ligação do agente dela, perguntando se ela queria ler o roteiro, de Cemitério Maldito, e ela super aceitou, porque ela já era super fã, amava o Stephen King e já tinha lido o livro. A diretora disse o seguinte em entrevista: "Na época, eu não me considerava uma diretora de terror, mas fiquei realmente atraída por esse material, porque não era apenas um festival de gore ou uma tortura pornô, não eram adolescentes sendo assassinados no porão. Havia ali uma história tão convincente sobre obsessão, era mesmo de um drama familiar. O filme pega a emoção e um apego que está presente em um grupo familiar e mostra o lado mais obscuro dessa união." Cemitério Maldito é um filme de 1989, ele é baseado no livro do famoso escritor Stephen King, O cara escreve vários livros assim super famosos que foram adaptados para o cinema, E Cemitério Maldito é considerado por muitos o mais assustador, E ele foi baseado, inclusive, em experiências do autor, situações que aconteceram ali na cidade onde ele morava, a situação que aconteceu ali com o bichinho de estimação da filha dele, o sofrimento que a filha dele passou. Então ele se baseou muito num sentimento muito real, na verdade, quando ele escreveu esse livro. E, na verdade, foi o próprio Stephen King que fez o roteiro desse filme, porque ele estava muito insatisfeito com as adaptações que estavam sendo feitas. Ele odiou o que o Stanley Kubrick fez com o Iluminado, apesar de ter sido um grande sucesso. Então ele resolveu ele mesmo ir lá e adaptar, fazer o roteiro do livro dele. O filme conta a história da família Creed que se muda para essa cidadezinha pequena. O pai, tem o pai que é o médico, aí tem a esposa e tem os dois filhos, os dois filhos pequenininhos, o mais novo é o Gage e a mais velha é a Ellie. A cidadezinha parece ótima, a casa linda, tudo perfeito, mas tem dois grandes problemas. O primeiro é que bem ali na frente tem uma estrada onde passam caminhões em alta velocidade, ou seja, é muito perigosa. E ali, seguindo uma trilha para os fundos da casa, ali para os lados perto da casa, tem um cemitério de animais. E é essa estrada e esse cemitério que vão complicar e fazer tudo ficar bem estranho, na vida dessa família. O filme, ele é sobre a morte, ele é sobre a perda, sobre a superação, sobre o luto de quando você perde alguém que você ama, A diretora disse o seguinte: "Honestamente, o filme fala sobre uma criança que perde o seu bichinho de estimação e como essa é, às vezes, sua primeira experiência com a morte. Uma das coisas é como você ensina a criança sobre morte. Como você reage quando sabe que a morte vai vir para você, seu pai, sua mãe e para todos à sua volta. Isso é algo muito grande para uma criança." Uma coisa que eu acho bem interessante é a relação que a Ellie tem, com o pai dela, uma relação muito interessante. Eles estão sempre falando justamente sobre essa questão da morte. E eu acho interessante que parece que a Ellie tem algum tipo de poder. Eu nunca li o livro, eu não conheço a história no livro, mas parece que ela tem algum tipo de poder, assim, porque ela parece que ela tem sonhos, premonições, sobre o que o pai dela anda aprontando, digamos assim. Esse filme tem música da banda Ramones, duas músicas, uma ali durante o filme e a outra que é a música tema, que é o mesmo nome do filme, Pet Sematary, Então, essa banda fez essa música a pedido da diretora, porque a diretora ali, ela tinha muitos contatos no mundo musical, porque ela dirigia os videoclipes, Então, ela conhecia ali o pessoal da banda Ramones e pediu pra eles fazerem a trilha sonora, a música tema do filme.
E é engraçado porque o filme termina ali depois de muita coisa bizarra acontecendo. E aí termina com uma música super alegre dos Ramones. Uma coisa que me incomoda um pouquinho nesse filme é que ela parece que tem uns trancos a história, porque como é um livro adaptado para o cinema, parece que o Stephen King basicamente pegou a sua história e sem mudar grandes coisas, só pegou as partes mais importantes, né, porque precisava diminuir, porque o livro nem se compara, né, a quantidade, né, ali do que tem de história comparada ao filme. Então às vezes a gente tem essa impressão de que a história não está fluindo muito bem, mas mesmo assim a história é sim muito boa, mas incomoda um pouquinho nessa parte. E outra coisa que me incomoda é a Denise Crosby. A Denise Crosby é que faz o papel da mãe, né, ali, da esposa lá. E eu conheço ela de Star Trek A Nova Geração. Ela fez alguns episódios da primeira temporada, só que ela acabou pedindo pra sair da série, né, porque ela queria ter uma carreira no cinema. Ela não se tornou uma grande atriz de cinema, mas ela participou de vários filmes, né, inclusive esse. Mas, assim, na série ela faz o papel da chefe de segurança, né, ali da Enterprise, e ela, eu acho que ela é perfeita pro papel, aquela pessoa valente, que luta, não leva desaforo e tal. O papel ali de durona dela faz muito mais sentido, né, do que esse papel que ela tem no começo do filme. E depois, quando o papel dela, digamos assim, vai mudando um pouco, o foco ali da história vai mudando um pouco, eu acho que fica bem o papel pra ela. Mas no começo, aquela coisa de esposa e mãe, assim, fofinha e adorável, eu acho que é forçado demais, né? A Mary disse que foi muito bom trabalhar com o Stephen King, porque na verdade eles se deram super bem, porque o Stephen King viu que ela não queria fazer modificações na história, né? Então ele ficou mais tranquilo em relação a isso. Toda mudança, ela conversava com ele sempre amava as ideias, porque as mudanças não eram mudanças em si na história, mas mudanças para fazer a história se tornar mais visual. Afinal, a gente está falando de uma adaptação, né, do livro pro cinema, são mídias completamente diferentes, né? E é interessante que esse filme traz várias coisas bizarras ali acontecendo em plena luz do dia, então isso é muito interessante, né? Muitas vezes os filmes de terror usam sempre o recurso de tudo acontecer no escuro, né? Mas ali não, a gente tem coisas bizarras acontecendo em plena luz do dia e você diz, cara, que coisa esquisita, né? Então é uma coisa muito interessante que até hoje, né? Um filme aí, o Midsommar, saiu, né, no terror à luz do dia, o pessoal elogia muito, né? Mas você vê como até hoje a gente tem pouquíssimos filmes que ousam, né, fazer terror à luz do dia, né? Muitas coisas que estão nesse filme são surpreendentes, são coisas que a gente não veria em outros filmes, e o motivo é porque eles não acreditavam que esse filme, o estúdio não acreditava que esse filme daria muito dinheiro. E eles ficaram super surpresos quando o filme foi um sucesso, um grande sucesso do público, tanto que até fizeram o segundo filme à sequência, Cemitério Maldito 2. Cemitério Maldito 2 é de 1992. Esse filme tem uma história completamente independente do outro, né? Eu digo completamente, apesar de eles citarem, né? Aqui a história do primeiro filme vira uma certa lenda, né? Como se fosse uma história de fantasmas ali, uma história da cidadezinha, do que aconteceu. Então, assim, não é necessário você assistir o filme anterior, é claro que eu recomendo que você veja os dois, é claro, mas eu quero dizer que as histórias são independentes, né? Cada um tem a sua história. Então aqui, como eu disse, essa história dos Creeds virou uma certa lenda ali, uma história de assustar. O cemitério tá ali, dos animais, ele existe. A primeira ideia da diretora era fazer uma sequência, realmente sequência, né, minha gente? Que tivesse a ver com a primeira história. Que fosse a continuidade mostrando a Ellie, né, a filha, né, adolescente, voltando ali pra aquela cidade, tentando entender o que aconteceu com os pais dela e tudo. E eu, sinceramente, super amaria ter visto esse filme, mas infelizmente, né, machismo... O pessoal do estúdio falou que uma história assim não poderia ser sustentada por uma garota, né, por uma mulher. Machismo puro, meus queridos. Então, a diretora teve que achar uma outra abordagem, então ela decidiu usar o próprio cemitério como um personagem. Então, coisas acontecendo relacionadas ao cemitério, mesmo que sejam pessoas que não têm necessariamente nada a ver, né, com o que aconteceu no primeiro filme. O filme conta a história do Jeff, que é um pré-adolescente que acabou de perder a mãe dele, que era uma atriz de cinema, em um acidente ali no estúdio, que ele viu ali com os próprios olhos. Então ele não só perdeu a mãe, como viu acontecer uma morte bem terrível, bizarra, bem cruel, né? Então ele e o pai dele voltam pra cidadezinha, né? Eles se mudam, que é o lugar onde aparentemente a mãe dele, né, cresceu, e o pai dele também se conheceram e tal. Lá é justamente o lugar onde aconteceu a tragédia anterior com os Creeds, né? Então a gente vê ele lidando com essa questão da morte da mãe dele, ele conhece lá um amigo e tal, e ele vai conhecendo ali, aprendendo com o pessoal dali sobre essa tal história do cemitério maldito que ressuscita as pessoas que você enterra. Dessa vez, o filme ele tem uma pegada mais juvenil, ele não é focado no pai, né? No caso, o primeiro filme é focado no pai.
Esse segundo filme ele é focado no filho, né, que teve essa perda. E é um filme mais adolescente, ele tem uma abordagem totalmente diferente, apesar dele ter muitas coisas parecidas, né, de estrutura, assim, de história no geral. São dois filmes completamente diferentes, né. Esse filme, ele é mais gore, ele tem mais violência gráfica, tem cena de sexo, tem nudez. Então, assim, ele é um filme muito diferente nesse sentido do outro. Ele vai mais pro lado do slasher, né, que é um filme com bastante sangue, bastante mortes violentas e coisas assim. Você fala no estupro que ali acontece, que é uma coisa problemática também, né, porque não é porque é durante um matrimônio que significa que aquilo não é um estupro, né? Então, assim, você vê o primeiro, mas o segundo talvez você tenha que ter um pouquinho mais de estômago pra assistir. Mas uma coisa que eu sinto nessa história, né, que eu acho que é melhor do que o primeiro, é a questão da fluidez da história, porque é uma história que ela foi criada justamente pro filme, então a gente sente que ela, digamos assim, vai encaixando uma coisa na outra certinha. Então a trilha sonora desse filme é bem mais rock, assim, mais um rock pesado, metal, justamente pra poder dar aquela sensação mesmo de uma história juvenil, aquela rebeldia da juventude, etc, etc. E eu quero ressaltar também que nessa trilha sonora tem uma banda que eu acho muito interessante, que é L7, é uma banda de rock feminina, é uma rock pesado, mas a banda só de mulheres eu acho muito interessante, né? Super interessante achar esse tipo de banda, né? E realmente eu acho que é uma trilha sonora muito interessante, que deixa o filme ainda melhor. Bom, é isso que eu queria falar sobre esse filme. Eu escolhi esse tema da Mary Lambert porque a gente fala muito, né, de Stephen King, das adaptações, né, do cinema, né, que foram feitas das obras dele. E no gênero de terror a gente tem sempre aquele preconceito com as mulheres dirigindo, aquela coisa toda. Então é muito legal ter a Mary Lambert ali como inspiração, né, como uma pessoa nos representando ali no meio dessas adaptações. Inclusive, vai ter uma mostra do Stephen King aqui em São Paulo, né, que vai acontecer, se eu não me engano, a partir do final desse mês de outubro. E o único filme dirigido por mulher de todo ali o cronograma é esse. Então a Mary tá ali realmente para nos representar, né, e para mostrar que sim, se a gente quiser, a gente pode sim dirigir filmes de terror. E também a gente gosta de filmes de terror. Que ideia é essa aqui? Filme de terror é coisa de homem, gente? Pelo amor de Deus. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui. E o próximo canal desse crossover é o canal do Fábio Raimundo. Ele vai falar sobre giallo, que é um gênero de terror italiano, e eu tô doidíssima pra ver o vídeo dele. E você também não pode perder, tá bom, gente? E também eu quero agradecer ao João do Caldeirão Nerd, que é o cara cabeça por trás de todos esses crossovers, né? Muito interessante essa ideia deles, né? Da gente compartilhar isso, né? E isso é muito legal, então muito obrigada. Não deixem de passar no Caldeirão Nerd também pra conferir o canal dele, tá, gente? Na descrição também vocês vão encontrar os nossos canais parceiros e também mais uma coisa. Também passem lá. Tá bom, gente? Obrigada, tchauzinho.